muito bom dia, começando mais o meu, seu, nosso Pensiore, nosso programaço de segunda a sexta, 10 horas da matina. É bom demais ter você por aqui, é uma alegria dividir esse tempo com você. Eu espero de verdade que Deus pegue você onde você estiver. Manda seu bom dia pra mim, diz de onde você tá falando, como é que tá o tempo aí na sua região, o tempo na sua cidade. É uma alegria dividir esse espaço com você, sabendo que cada dia a palavra de Deus nos deixa mais perto e mais parecidos com o nosso papai. Se você quer abençoar o programa, o canal, do jeito que você quiser, sem pressão, relax. Ah, pastor, eu acho que eu posso. Tem algum valor aqui que eu posso abençoar? Todo o valor de 1 centavo até 10 milhões você pode mandar. Até mais de 10 milhões se quiser, né? O importante é se você acha que pode e que tem alguma gratidão, a gente só quer gratidão. Não é pagar nada, não é fazer caridade, não. Eu tenho uma gratidão, então você exerce sua gratidão. 3 formas, a primeira delas é o Superchat, que aparece aqui embaixo na sua tela, um cifrãozinho aí, você clica no cifrão e manda para nós. Pode também mandar um Pix na chave do programa, penseore@hotmail.com, e você também pode, por que não, se inscrever no canal. Lembrando que todos os inscritos no canal têm acesso ao conteúdo teórico aí, ó. Tá aparecendo na tela aqui embaixo, aqui do lado aqui, ó. Seja membro, você clica. Acho que é R$24,90 por mês, né, produção? Sem inflação, sem correção, R$24,90 por mês. Você contribui e ajuda demais a gente aqui a manter o programa ativo, funcionando. Muito bom estarmos juntos aqui. E eu espero de verdade que Deus te abençoe e te fortaleça, ok? A gente vai falar sobre tempo, que para tudo há um tempo. Então, é importante desacelerar, tá? Uma coisa é você ser uma pessoa de iniciativa, uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos, trabalhador. Outra coisa é ser um refém, refém de resultado, refém do tempo, porque nós já falamos isso exaustivamente aqui. Nós não temos nenhuma garantia sobre quando as coisas vão finalmente acontecer, né? A Bíblia não dá ao homem a prerrogativa de definir o tempo do crescimento. Isso é uma prerrogativa divina. Deus nos dá a função de plantar e a função de regar. Mas quem faz crescer, diz a palavra, é o Senhor. Um rega, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então você tem que lembrar sempre disso. Quando vier aquela ansiedade de dizer, nossa, por que ainda não rompemos? Né? Por que ainda não demos o pulo do gato? Você tem que entender que o crescimento, ele é dado pelo Senhor. E o crescimento, ele tem uma série de situações que dependem muito mais de mim do que do cenário que eu estou plantando. Porque se eu não estou pronto para crescer, Deus vai travar o crescimento. A bênção, ela não é só uma bênção quando ela passa a existir. Mas a bênção, ela tem que existir num tempo favorável para a bênção ser usufruída. Certo? Não adianta você querer um carro se você não tem carta. O que me vale ter um carro e ter que ficar pedindo para os outros dirigirem para mim? Então, logicamente falando, eu tiro a minha carta, minha CNH, aí sim, quando o carro chegar, o carro é uma bênção. Então, uma bênção fora do tempo não é uma bênção. Entender o tempo para nós talvez seja uma das maiores fontes de sabedoria. Porque querer no tempo errado é transformar bênção em vexame, em maldição, em problema. Não é? Mesma coisa, eu ir lá montar um escritório, uma sala de dentista, comprar cadeira e tal, e depois vou entrar na faculdade para fazer odontologia. Não há nenhum sentido nisso. Mas a gente está sempre se sentindo atrasado, mesmo quando a gente está fazendo as coisas certas. Esse é um dilema nosso. Vivemos correndo e aí é aquela bagunça. E a gente algumas vezes está olhando para o outro pensando por que não aconteceu comigo e tal. O que eu quero lembrar de você é um texto, talvez um dos mais conhecidos na Bíblia, listado sobre tempo, escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Vou te dar 2 chances para você adivinhar, produção. Qual é o capítulo? Qual que é? Eclesiastes? 3. Do 1 ao em diante, né? Do 1 em diante. Verso 1 em diante, ele fala sobre tempo. Então, vamos ler 1. Vai lá. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, não é só um versículo bonito aqui.
É bonito. Você... Porque esse versículo explica tudo, né? Quando alguém morreu, você vai lá e lê Eclesiastes 3:1. Para tudo há um tempo determinado. Nasceu, para tudo há um tempo determinado. Né? Tá doente, para tudo há um tempo determinado. Esse versículo é bom que ele cabe em todas as situações. Um camaleão. Você não sabe o que falar diante de um problema difícil? Lê Eclesiastes 3:1. Para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Estou rindo aqui, mas pelas nossas situações. Porque é verdade. Há um controle de Deus, mesmo quando eu não tenho controle. Então, Eclesiastes 3:1 é o remédio para quando você não sabe o que falar. Lê Eclesiastes 3:1. Mas não é só um versículo bonito, isso é um lembrete. Um lembrete que há um rei, há um senhor, muito maior que a gente, muito mais sábio do que nós, que tem em suas mãos governo sobre absolutamente tudo o que existe. Tá? E eu sei que você sabe que Deus existe, eu sei que você sabe que Deus é superior, eu sei, porque crê em Deus, até o capeta crê. Até Satanás acredita. O grande desafio é refletir e pensar e treinar o meu coração. Corações têm que ser treinados, porque essa é uma verdade que quando não bem treinada no coração, a espera, ela pode matar a esperança. Essa é uma das certezas que eu carrego, né? A espera pode matar a esperança. Porque quando você acha que tudo vai acontecer no jeito que você idealizou, quando não acontece, você tira um tempo muito grande para o luto. Fica muito tempo de luto, muito tempo, sabe? Quando você entende que os acontecimentos não mudam a soberania de Deus, você sacode a poeira e vai embora. Vai chorando, mas vai indo, né? É tipo aquela pessoa, tropicou, levanta e vai. Ah, mas o joelho tá sangrando. Vai, né? O tempo que você dá para curtir o luto pode custar o propósito, né? Então, assim, a gente projetou um negócio. Ao longo da vida você vai tomar golpe. O que é golpe? Golpe financeiro. Ao longo da vida você vai comprar um negócio, o cara não vai te entregar. Ao longo da vida você vai assinar um contrato, o contrato não vai ser honrado. Ao longo da vida você vai ter uma série de surpresas que você vai fazendo. Você vai secando a lágrima, você vai pôr um band-aid e vai superando e vai avançando. Você não pode trocar a soberania de Deus, as promessas que Ele te fez, pelos acontecimentos pontuais da vida, né? Então eu tenho um sonho de comprar um carro. Né? Fui lá e comprei um carro. E aí o cara que me vendeu o carro, o primeiro carro que eu fui comprar é um golpista. Nunca mais vou ter carro então? Né? Não, eu vou atrás dos meus direitos, mas eu já vou começar a pensar no próximo carro que eu vou comprar. Não sei se vai dar para comprar imediatamente, porque o Satanás levou boa parte do dinheiro. Mas o que eu vou fazer? Eu vou começar a pensar. Agora não. Nunca mais eu negocio com ninguém. Nunca mais eu acredito no ser humano. Nunca mais. Eu nunca deveria ter acreditado mesmo. Acontece. O que eu posso fazer? O que você não pode fazer é abrir mão da promessa por conta da Capetolândia. Abrir mão do avanço por conta da Capetolândia. Então, o que eu quero te ensinar aqui sobre alguns problemas de nós entendermos que se há um tempo para tudo, eu posso desacelerar. Eu posso ter uma qualidade de vida melhor. Eu posso lidar com os meus problemas de uma forma melhor. Primeira coisa, você acredita em Deus, mas age como se tudo dependesse de você. Então a gente canta sobre Deus, mas no fundo a gente confessa o controle de Deus, mas na prática a gente vive como se Deus não lembrasse da nossa existência e nós temos que resolver tudo. Por isso que a tua agenda é tão cheia. Por isso que a tua cabeça ela é tão cansada. Porque você tem que falar com ciclano, beltrano. E eu não sei, eu já passei por isso. E se eu não me policiar, eu entro nessa vibe de achar que o mundo só está girando por minha causa. Ah, porque graças a Deus, eu tenho que ligar todas as pessoas, eu tenho que fazer todas as ligações, Não. Eu aprendi que muitas vezes não fazer é uma bênção. Você deixar as pessoas entenderem suas responsabilidades, você esperar um pouco as coisas maturarem, né? Tem gente que joga a casca de banana
para ver se você pisa. Joga a casca de banana. Tem pessoas que provocam uma reação sua só para modificar o eixo das coisas. Você estava ali como uma vítima. Você estava ali como alguém que não fez nada mais para ninguém. Só que a pessoa ela tá fazendo um monte de bobagem. Ela quer mudar o foco. O que ela faz? Ela joga uma casca de banana. Aí você reage à casca de banana, pronto. Os olhos de todo mundo foram para você. E a pessoa que não vale o que come, né? Tá, agora se safou. A vida é assim. Já te expliquei aqui que a vida é meio que um tabuleiro de xadrez. Sabe jogar xadrez, professor? Pouquinho. Eu não sei jogar nada. Mas eu sei que me falaram que é muito estratégico. É bastante estratégico. Eu não sei jogar xadrez, não. Mas finge que eu sei, tá bom? Pra dar moral aqui no meu exemplo. Então a vida é como jogar xadrez. Tem que ter a estratégia ali, o checkmate. Porque se você mexer uma peça errada do tabuleiro, você compromete toda uma jogada seguinte. O remédio errado, o remédio certo na dose errada mata o paciente. Então, lê para mim Salmo 127:1. Olha esse texto aí que poderoso. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Então, o que o salmista está falando? Se Deus não estiver na parada, se Deus não estiver com a gente, acabou. Então, essa corrida silenciosa de afazeres, e aqui está falando com você uma pessoa que tem muitos objetivos e está sempre envolvido em alguma coisa para se fazer, criar, mas eu tenho que entender que se eu entrego, eu preciso confiar e descansar, porque se acontecer, glória. Se não acontecer, glória. Isso tem que ser muito claro. A gente tem que preparar a nossa cabeça para os dois lados. Porque nem tudo Deus vai nos contar. Nem tudo. Você pode estar fazendo a obra de Deus e ainda assim ter surpresas. E aí eu vou lembrar de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Vai lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Pronto. Por que eu vou lançar a ansiedade? Porque ele cuida. E eu só consigo lançar a ansiedade se eu tiver a certeza que isso vai acontecer. Deus vai cuidar de mim. Não estou abandonando minha vida, não estou sucateando os meus sonhos, não estou jogando tudo para o espaço, para o beleléu. Não, Deus cuida de mim. Então o primeiro erro é quando a gente diz que acredita em Deus, mas vive como se tudo dependesse de nós. Ah, pastor, mas eu tive perdas, prejuízos. Olha, Deus não precisa de nada que você perdeu para fazer algo novo na sua vida. Já te expliquei isso aqui. Então supera isso aí, meu. Tem coisas, gente, que são muito valiosas. E a gente acaba perdendo o valioso para brigar pelo inútil. O dinheiro é importante, mas dependendo do preço que eu vou pagar para recuperá-lo, esse dinheiro não é mais importante. Entende? Um bem material é importante, mas o custo que eu vou empregar na recuperação desse bem material, dependendo dele, esse bem material já não vale mais a pena. Tem causas na justiça que as custas do advogado, o risco de uma invertida no processo, ficam mais caro do que o dinheiro que você pretende receber. Então, qual que é a inteligência? É frear a raiva, porque a raiva faz você ficar burro. A raiva, ela tira de nós a clareza. A raiva é como um cavalo que você tem o... Como é que chama isso aqui? Você coloca ali o freio, né, o tapa-olho do cavalo, e ele não vê nada além do que o que está na frente dele. E ele vai galopando, e vai galopando, e vai galopando. Uma pessoa com raiva, ela não tem discernimento. Aí você está ali, recuperou o dinheiro, recuperou o bem material, mas perdeu coisas valiosíssimas. Essa análise tem que ser feita muito, muito bem. Isso é feito pelo Espírito Santo, né? Tem conversas, por exemplo, dependendo do tipo de pessoa que a gente vai conversar, a mentalidade, que a conversa nem tem que existir.
é murro em ponta de faca. Não, mas eu tenho que falar porque eu tenho que falar as verdades. Tá, você não vai conversar, você vai desabafar, beleza. Não tem jeito. O primeiro grande erro é quando a gente fala que crê em Deus, mas vive a nossa vida como se tudo dependesse de nós. O segundo erro é que a gente até lê a Bíblia, mas a Bíblia não nos lê. A gente até lê a Bíblia, mas a Bíblia não nos molda. A gente conhece versículos, mas não os usa. Gente, o versículo, ele não é uma frase de efeito. O versículo, ele é uma habilitação. Ou seja, se você faz o que a Bíblia manda você fazer, você pode esperar que vai acontecer o que a Bíblia diz que vai acontecer. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia é um livro vivo, é um livro de palavra, é um livro de verdade e é um livro de milagre. Ter a coragem de viver a palavra. O que a gente fala muito, né, e vê acontecer são pessoas que falam muito da Bíblia, mas que na hora das suas reações não tem Bíblia. Não tem o assim diz o Senhor. Né? Deus não te chamou para fazer no reino dele a sua cabeça, mas é para fazer a Bíblia. Lê para mim aí Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, o ouvinte, ele engana. O que a palavra está dizendo? Pratique. Então, a palavra está nos nossos olhos, mas não chegou no ritmo de vida. Eu estou doente, eu estou cansado, eu estou exausto, o meu corpo está cansado, estou falando um monte de bobagem, estouro 3, 4, 5 vezes por dia, e aí a gente sempre tem um versículo na mente. Não, Bíblia, palavra de Deus, é rendição. É realmente fazer a sua parte e de entender que aquilo que está além das suas forças, quem vai fazer é o Senhor. Olha lá o Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Que lindo, hein? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiança. Confiança não é arrepio no braço. Confiança é decisão. Eu sei, se Deus não me levar, eu sei onde eu vou estar hoje. Eu sei onde eu vou estar amanhã. Eu sei. É isso aí. E outro erro que a gente comete por ter uma vida que não desacelera, além de falar que confia em Deus, mas resolve tudo sozinho, lê a Bíblia, mas o tempo todo não deixa a palavra nos moldar, é o terceiro que eu quero trazer aqui, é quando a gente fala que está esperando em Deus, mas não move uma palha quando Ele manda. Né? Então a gente estou esperando em Deus, mas existem já sinais de Deus pedindo você para se posicionar, para ir atrás, para se mover, e a gente fica sentado com a busanfa no sofá, esperando sei lá o que acontecer, para realmente dar um passo. Eu já vi pessoas extremamente aceleradas, cansadas, ativistas, e Deus já falou, Deus já confirmou, espera, calma, o tempo certo vai acontecer, e tem o tempo certo da obediência, o tempo certo da fidelidade. Nem toda espera, gente, é uma espera gostosa, não. Tem esperas que são terríveis. Você vive espera debaixo da afronta, da humilhação, de gente escarnecendo da tua fé, pisando em você. E aí você tem que ter maturidade. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 1:19, lê aí, produção. Olha que texto maravilhoso. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Deus está falando, se você aguentar o tranco, esperar por mim, com fidelidade, você vai comer o que ninguém come. Você vai beber o que ninguém bebe. Você vai morar onde ninguém mora. Você vai viajar onde ninguém viaja. O que é o melhor fruto dessa terra? Não é só comida. É tudo. É roupa, é carro, é viagem, é hotel. Aí você fala, eu não consigo crer. Então você já sai fora. Mas a Bíblia diz que aquele que se manter disposto a obedecer, comerá os melhores frutos dessa terra. Tiago 2,17, vai lá. Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. A fé sem obra é morta. E nós acreditamos nessa fé de impulso, de coragem, de intrepidez, de ousadia.
quero te dar algumas dicas, a gente sempre traz alguns problemas aqui de não saber esperar, né? Eu disse para vocês 3 grandes problemas aqui. O primeiro é quando a gente acredita em Deus, mas age como se tudo dependesse de nós. O segundo, quando a gente lê a palavra, mas a palavra não nos moldou. E o terceiro é quando a gente diz que espera Deus, mas na verdade não move uma palha para aquilo que Deus está mandando. O que eu quero te explicar aqui agora? Sobre, na minha concepção pastoral, de professor de pensiore, de líder há muitos anos, o que eu enxergo nas pessoas quando elas não conseguem ter tranquilidade, não conseguem, tá bom, vou esperar, não vou fazer nada hoje. E se não fazer nada não significa paralisia, procrastinação, não significa que eu não vou abrir minha boca, me precipitar, não vou, tá? Até porque essa caneca aqui já está pregando para você, ó. Emoção é igual diarreia, vem forte, passa logo. Certo? Emoção é igual diarreia, vem forte, passa logo. Qual é o desafio? Primeiro, anota aí. Não confundir plantar com colher. Deus já criou a agricultura. Deus já criou o ciclo natural de reprodução das árvores para nos ensinar como que as coisas são. Eu me alimento da raiz? Não. Me alimento do tronco? Não. Me alimento da folha? Não. Me alimento do fruto. Fruto é colhido no mesmo dia que é plantado? Não. São 2 estações. Então, eu me lembro de Eclesiastes 3:2, lê aí. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, eu sei que é óbvio, pô, pastor, eu sei disso, mas tudo ensina. Se Deus criou um tempo diferente entre plantio e colheita, isso significa que na nossa vida o fruto, o resultado, também acontecerá num tempo diferente do tempo do plantio. Não existe instantaneidade. E tudo que é instantâneo não presta. Viva comendo miojo para você ver. Hã? Viva comendo essas porcarias que você... Uma coisa é a pipoca que você põe na panela e mexe. Outra coisa é essa pipoca de micro-ondas de saquinho. Tem um monte de porcaria nela. Então, muita gente se frustra porque não está entendendo o que Deus está falando e quer viver coisas no tempo errado. O tempo de plantar é uma coisa. Exige paciência, persistência, fé. E não adianta acelerar o processo de frutos antes da hora, porque o que Deus começa, Deus sustenta até a hora de brotar. Qual é o meu desafio? Plantei hoje, espero o tempo para colher. Quando eu estiver colhendo o que plantei na data anterior, junto com essa colheita, eu já planto o que vou colher na outra estação. Porque eu não posso também me embriagar com a colheita, ficar tão feliz com a colheita, e esquecer que eu tenho que ter maturidade para plantar para a próxima estação o que eu quero colher na próxima estação. Por isso que o sucesso não pode nos embriagar. A vitória não pode nos embriagar. Essa sensação de cheguei, dever cumprido. Então, nós precisamos compreender que, olha lá Gálatas 6:9, que acelerar processos, querendo viver coisas antes do tempo, pode ser fatal. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Então, não se canse de fazer o bem que vai dar tudo certo. Não se canse de fazer o bem. Faz a sua parte, trabalhe honestamente, plante as sementes que têm que ser plantadas no tempo, sem comparar o seu resultado aos outros. Então, isso é uma bênção. Agora, não confunda plantar com colher. Tá? Plantou, eu ainda volto para casa com as mãos vazias. Tem que esperar o processo. Segunda coisa importante, honre o tempo de chorar, não fuja dele. O capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 4, Salomão, ele é claro em dizer que tem um tempo do choro, vai lá. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Uma vez que você planta, você também vive uma angústia. Porque se tem uma geada, se tem uma praga no campo, não é porque você plantou que o processo está todo na tua mão. Depende do cuidado de Deus.
Eu posso ter trabalhado muito e não colher nada. Uma geada, uma praga na lavoura. O que o Salomão está falando? Que há tempo de chorar e muita gente ignora processos difíceis, que já foram previstos na Bíblia. Aí se eu ignoro processos difíceis, eu cobro de mim além do que deveria. Eu sou um burro, eu sou um jegue, eu sou um jumento, eu sou incapaz. Só que a dor, quando Salomão fala que é o tempo de chorar, a dor tem um propósito transformador, refinador. Fugir da tristeza, gente, da tristeza que é legítima do processo, é deixar você emocionalmente travado. É ser uma pessoa completamente artificial. Porque se eu fujo da tristeza, eu também vou fugir da alegria. Porque não tem como você degustar a verdadeira alegria até que você possa enfrentar a verdadeira tristeza. E o tipo de cura que a gente vai ter é na jornada. Lê para mim o Salmo 126:5. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Isso é uma promessa. Quem semeia com lágrima vai colher com cântico de alegria. Agora, todo plantio é com lágrima. Tem jeito. Eu fico vendo essas pessoas que começam... Sim, claro que a gente tem um ânimo, né? A gente tem aquele ânimo do começo e tal. Mas ao longo do tempo, gente, a emoção, como diz minha caneca aqui, ó, a emoção é igual diarreia, vem forte e passa logo. Logo você não tem mais ânimo, você não tem mais nada. É você e o seu plano. As pessoas que falaram que ia estar com você, elas vão embora, entendeu? Você começa a ver aquela nhaca, gente que não atende mais telefone, ou começa a te tratar mal. A pessoa no começo, conta comigo, você já passou por isso, que eu sei. Conta comigo, tamo junto. Agora demora para atender o telefone, não responde o WhatsApp. Quando conversa com você por telefone, parece que está fazendo as coisas por obrigação. Aí você fala, meu Deus, por isso que eu vou te dar um conselho aqui. Tenha amigos, tenha parceiros, mas não divida seu sonho. Não anda com as pernas de ninguém. Não anda. Entendeu? Peça ajuda, mas não entrega a sua locomoção para os outros. Tenha sempre em mente, se toda a minha rede de apoio parar, eu vou continuar. Porque se você cria uma rede de apoio e dá à rede de apoio o movimento, a rede de apoio vai te largar. Porque as pessoas mudam as prioridades. Uma época você é a prioridade de alguém. Bastou uma conversa no metrô, você já não é mais a prioridade, é segundo plano. O cara já está animado em fazer outra coisa. Aí você está lá achando que o cara está dormindo, acordando, pensando no teu projeto. O cara nem está pensando mais em você. Só que aí ele não tem coragem de te falar a verdade. Ele, quando fala com você, fala como se você fosse uma prioridade para ele, mas ele no dia a dia não faz nada para aquilo. Aí eu pego a trouxa. Por quê? Você passa 3, 4 anos da tua vida batendo em ponta de faca, o cara te enganando, dizendo que você é uma prioridade para ele, que vai acontecer, mas ele não tem coragem de falar a verdade, nada vai acontecer. E quando é que vai romper de verdade? Quando você chegar num limite de estresse, e aí briga. Por quê? Porque o movimento não pode ser transferido ao outro. Não pode. Olha, o meu pastoreio é Deus. É Deus. Deus, segundo, minha família. E terceiro, quem quer estar comigo? Ah, não, você tem uma peça fundamental na sua vida. Olha, todas as pessoas que estão comigo são importantíssimas. Todas elas. Todas elas são presentes de Deus. Todas elas são uma bênção. Mas não tem nenhuma pessoa que seja insubstituível. Nenhuma. Pode fazer falta, mas a gente vai se adaptar. A gente vai atrás de outro, mas o sonho não vai parar. É essa cabeça que a gente tem que ter. É essa mentalidade que a gente tem que ter. Então, honre o tempo de chorar e chore, porque logo vai sorrir. E, por fim, entender que é um tempo de calar internamente. É um tempo que não tenho nada para falar. Olha Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Pronto. Talvez você está na vibe do tempo de ficar quieto, mas parece, né, um papagaio. Uma arara, uma gralha. Cala a boca. Fica quietinho.
Deixa as pessoas notarem a sua ausência. Fica quietinha. Para que tem que dar opinião para todo mundo? Às vezes o maior ruído não está nos lábios, está nos pensamentos. E aí a gente fica dando microfone para os nossos pensamentos. Deus está tratando a gente, está nos amadurecendo. E a gente fica verbalizando coisas internas. Comece a silenciar as outras vozes, silenciar coisas horríveis. Para de querer interpretar tudo. Gente, olha, a pessoa teve um sonho. Aí, nossa, gente, pronto. Eu estou angustiado porque eu tive um sonho há 2 meses atrás. Cara, eu não lembro que eu sonhei ontem. Pô, você está 2 meses angustiado porque teve um sonho. Cara, esse sonho aí é uma praga. Porque Deus não é burro. Quando Deus quiser falar com você, você vai entender. E por favor, você que sonhou comigo, sonhou com a minha família, sonhou com a Lírio, sonhou com qualquer coisa, não quero saber. Não me conte seus sonhos, eu não quero saber. Ai, pastor, eu tive um sonho com você. Obrigado. Se Deus fez você sonhar comigo, esse sonho é seu, não é meu. Eu não quero. Tem sonho que vem, você está em paz, meu. Aí a pessoa vem lá, nossa, eu sonhei que o senhor está correndo perigo de vida. Aí você fica lá, pô, o que a pessoa quer que eu faça? Se cuida. Vai lamber sabão, não quero saber do teu sonho. Se Deus quiser falar comigo, eu tenho essa cabeça gigantesca, Ele pode falar comigo. Então se Ele está sonhando comigo, ore por mim, ore pela minha família. E quando você tiver um sonho, que você não entender nada do sonho, não entendeu nada, entendeu? É um elefante com asa de pardal, entendeu? Com bota de Barbie e pintinha de panda. É um elefante. O que é isso, pastor? Não sei, cara. Não sei. Não tenho a mínima ideia do que é. Dá descarga, deixa embora. Porque se Deus quiser falar com você, você vai entender. Vamos parar de enfeitar o pavão. Então, fica quietinho. Fica quietinho. Olha lá o Eclesiastes 10:14. Eclesiastes 10:14 diz assim: O tolo fala sem parar, ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? Então, o tolo fala Sem parar. sem parar, cara. O tolo não para de falar. Não cala a boca. E fala, e fala, e fala, e fala, e inventa história, e conta, e fala, e fala. Agora, qual é o problema disso? O problema é que ele nem sabe o que vai acontecer, o que está por vir. E quem poderá dizer a outro que depois... Olha aí, ó, Provérbios 2:6. Chupa essa manga aí. Porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, Deus dá. Não tem o que falar. Fica quieto. Deus dá sabedoria. E da boca de Deus, desse que recebe sabedoria, provém conhecimento e discernimento. Então, o tempo de Deus nunca vai ser um atraso. Nunca. Por mais que você pense que está atrasado. Confie na construção. Pois você foi criado para viver na dependência de Deus e não ficar só correndo atrás de transpor obstáculo e tal. Vai acontecer, mas abra a sua mente. A minha oração para você é: desacelera. Fez a sua parte? Cara, não adianta você ficar ali, ó, pôs a semente no buraquinho, fechou o buraquinho, não adianta ficar torcendo para ela ir rápido. Ela vai no tempo que ela tem que ir. A galinha botou um ovo, não adianta você ficar ali, nasce. O ovo vai chocar no tempo que tem que chocar e em 21 dias vai nascer o pintinho. A gestação tem um tempo. Não adianta, né, virar o zoinho, fazer o exame na farmácia, viu, produção? E agora, tem que nascer amanhã. Vai nascer no tempo que tem que nascer. Vai nascer no tempo que tem que nascer. Não tem essa. A gente não manda. Eu não mando, você não manda. Para de querer mandar em Deus. Para de querer mandar em tudo. Dá ordem. Desacelera um pouco. Vai sentar no sofá, ver um filme. Vai orar. Vai dar uma volta no quarteirão. Vai fazer caminhada no parque. Para de ser louco. Para de ser doido. Com esses assuntos de doido. Essas teorias da conspiração. Vendo coisa que não tem. Imaginando coisa que não existe. Todo dia tem uma teoria da conspiração na cabeça, que tem alguém me perseguindo, alguém falando mal de mim, alguém contra a minha família. Nunca pensa nada que presta. Sempre tragédia. É um que vai morrer, é um que vai se drogar, é outro que vai pular não sei da onde. É uma crise. A cabeça da pessoa é um cemitério de cova aberta, só esperando o defunto para enterrar. Vai se ocupar, vai criar ambientes de cura, ambientes de paz.
onde você oxigena a sua cabeça com as coisas do alto, do céu. Pô, meu, chega, para um pouco, senão você vai endoidar, você vai enlouquecer. E Deus está mandando te falar, desacelera. Desacelera. Vamos orar? Pedir a graça de Deus? Espírito Santo, nós sabemos que há uma pressão enorme para fazermos bobagem, para correr de um lado para o outro, para viver uma vida atormentada por cobranças, barreiras, lutas, mas nós esperaremos em Ti, Senhor. Esperaremos o Teu zelo, o Teu cuidado, e eu te peço humildemente, muda a história das pessoas, muda, Senhor, a trajetória, quebra todo mal, toda mentira, todo laço das trevas, livra-nos, ó Deus, do tormento. Senhor, nós precisamos realmente sair desse protagonismo, essa vida tão agitada, tão ativista, que está nos adoecendo, e que não seja tarde demais para cair a ficha e perceber que podemos desfrutar de momentos tão maravilhosos na Tua presença, com as pessoas que amamos, ao invés de ficarmos nesse rolo compressor de fazer e atropelando tudo, atropelando todos, atropelando coisas e perdendo aquilo que é irrecuperável, que é sem reposição, que é o nosso tempo, Pai. Deus, ajuda-nos a plantar o que temos que plantar e esperar o tempo da colheita. Muitos estão plantando em meio a guerras, plantando em meio a dissabores, a traições, e estão angustiados porque já querem ver o fruto. Não, espere no Senhor. Não fique preocupado, porque se você depositou na escuridão, aquilo não é um sepultamento, aquilo é uma semente. Sementes não são sepultadas, sementes são enterradas. Você não está enterrado, você está plantado pelo Senhor, plantado na presença de Deus, plantado na unção do Espírito Santo. E eu oro para que o Espírito de Deus te toque, te tome e te renove. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém, amém e graças a Deus.